Fabiola, Vamos lá. essas manifestações, Fabiola, foram bem michurucas, né, no domingo, e se elas serviram para alguma coisa, foi para potencializar a impressão de que a união das forças antibolsonaristas faz a farsa. O golpismo exibido pelo Bolsonaro no dia 7 de setembro tinha devolvido o impeachment à vitrine. E o desinteresse e a incapacidade da oposição de se unir empurra essa ferramenta de novo para o fundo da loja. Verificou-se que o único segmento realmente, genuinamente interessado no impeachment é o Centrão. Não para derrubar o Bolsonaro, mas para chantageá-lo, para elevar o custo da blindagem no legislativo. Numa evidência de que interessa ao Lula manter um Bolsonaro fraco no Palácio do Planalto, o PT e os movimentos sociais que gravitam ao seu redor decidiram se ausentar das ruas neste domingo. A alegação é de que os organizadores dessa manifestação, o MBL, o Vem Pra Rua e um terceiro movimento chamado de Livres, alega-se que esses movimentos se mobilizaram pelo impeachment da Dilma. Isso é uma conversa mole, porque o Centrão também conspirou contra a Dilma, votou pela destituição da Dilma, e o Lula está se esforçando agora, está tricotando aí nos subterrâneos, nos bastidores, para restabelecer o diálogo com os principais caciques do Centrão, que hoje estão vinculados ao Bolsonaro, e que o próprio Lula disse em viagem recente ao Nordeste que é questão de tempo que o Centrão, que o PP, Partido Progressista, desembarque do governo Bolsonaro. Então, esse negócio de que não é possível ao PT conciliar com o MBL e assemelhados, isso é conversa mole. Esses atos foram organizados há coisa de 2 meses, esses atos agora do dia 12 de setembro. E eles tinham um slogan basicamente eleitoral, era nem Lula, nem Bolsonaro. Na última hora, tentou-se, depois das manifestações do Bolsonaro no dia 7 de setembro, tentou-se colocar em pé o mote fora Bolsonaro, que seria mais agregador. Mas já era tarde, o cheiro de terceira via se tornou muito mais forte do que a defesa da democracia. Discursaram ali na Avenida Paulista, como a gente mostrou, alguns personagens, entre eles o Ciro Gomes, o João Dória, o Henrique Mandetta, o João Amoedo. A desarticulação entre eles reforça a percepção de que a terceira via tem um excesso de cabeças e uma carência de miolos. O petismo padece da mesma moléstia. A diferença é que o PT tem uma cabeça só. O Lula conserva a sua vocação hegemônica. Essa desarticulação dos adversários do Bolsonaro oferece ao presidente a oportunidade de cavalgar a carta rendição que foi escrita pelo Michel Temer, fazendo pose de moderado. A moderação vai durar só até a próxima crise, que pode acontecer nos próximos 5 minutos. Mas o PT e os seus operadores, operadores no movimento social, eles estão se equipando para voltar às ruas. Já demonstraram que têm capacidade de mobilização. Portanto, devem fazer manifestações melhores, mais volumosas do que estas agora de domingo. Mas o objetivo do Lula, do PT, é o de exibir a musculatura da sua candidatura, da candidatura Lula, não derrubar o Bolsonaro. Lula é hoje o maior interessado na permanência do Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ô, Josias, você sabe que ontem, conversando com algumas pessoas que não são do meio jornalístico e do meio político, estavam preocupadas porque ficaram com a sensação de que o apoio ao Bolsonaro é muito maior. Você acha que passou essa imagem? Porque hoje a gente até abrindo os jornais, né? Ontem já tinha essas comparações das fotos, né? A foto da Avenida Paulista tomada de ponta a ponta pelos bolsonaristas, pela bandeira verde e amarela que eles roubaram para eles, né? Vamos colocar assim. E agora essa manifestação de ontem que ali, né? Pouquíssima gente. As manifestações em Brasília extremamente esvaziadas. Essas imagens, elas realmente impactam na sociedade como um todo? As pessoas acabam tendo essa percepção de que, nossa, Bolsonaro está com tudo, tem o apoio da população, e aí todos os bolsonaristas gritando nas redes, né? E tirando muito sarro das manifestações de ontem. Isso tem impacto, Josias? Sem nenhuma dúvida, tem impacto.
a impressão de que o Bolsonaro é forte nas ruas, ela é falsa, porque o Bolsonaro é hoje um presidente minoritário, mas ele tem capacidade de mobilização. E ele reúne ainda, de acordo com as pesquisas, o apoio de pelo menos 20%, um pouco mais, do eleitorado. Se as contas do Datafolha estiverem corretas, desses 20 e poucos por cento, algo como 11% a 13% integram aquele núcleo de bolsonaristas absolutamente fiéis ao presidente, que são capazes de fazer qualquer coisa por ele. Então, ele é, de fato, um presidente minoritário, mas ele reúne capacidade, mostrou isso no dia 7 de setembro, de levar gente para a rua. Se ele mantém o apoio de algo em torno de 20% do eleitorado, ele vai para o segundo turno. Isso é suficiente para levá-lo ao segundo turno. Portanto, ficou evidenciado que o Bolsonaro não é um personagem qualquer e ele, embora enfraquecido, embora minoritário, ele reúne, por hora, condições de chegar ao segundo turno, muito provavelmente contra o Lula. Se a terceira via não se articula e não revela alguma capacidade de mobilização, aí esse quadro de polarização se mantém. Então, é nisso que aposta o Bolsonaro, quando leva a gente à rua, quando mostra que ainda tem o apoio de uma parcela da sociedade. Ele quer mostrar que esse eleitorado mais radical pode levá-lo ao segundo turno. E aí ele confia que, no segundo turno, com um discurso anti-Lula, ele volta à presidência. O risco permanece, mas ele é hoje um presidente minoritário. Ô Josias, com alguma melhora, a gente não está vendo isso por enquanto, mas há uma expectativa, pelo menos na fala do governo, alguma melhora na parte econômica. E o presidente Bolsonaro, com esse recuo, quer dizer, um pouco mais tranquilo, sem trazer muitos conflitos, ele pode reconquistar pessoas na sua análise? Ele pode voltar a subir ou não? Quem já desembarcou do governo Bolsonaro desembarcou para sempre? Há um consenso em política, segundo o qual o desempenho da economia é chave, é algo fundamental na viabilização de uma candidatura. Então, o Bolsonaro, evidentemente, se a economia tivesse um desempenho portentoso, ele recuperaria votos, não há dúvida quanto a isso. A questão é que, mesmo os economistas mais otimistas, eles hoje não enxergam possibilidade de recuperação, essa recuperação portentosa. Haverá um crescimento econômico neste ano de 2021, até porque a comparação ela é muito... Você está partindo de um patamar muito deprimido. A pandemia jogou a economia para baixo. Então, alguma recuperação vai acontecer. Mas todas as previsões dos economistas que estão sendo feitas nesse momento estimam que o ano de 2022 será um ano muito duro, muito difícil. Então, estava se prevendo crescimento, o governo previa crescimento acima de 3%, e agora os operadores econômicos estão revendo esse crescimento para alguma coisa abaixo de 2%, 1,2%, 1,5%. Com um desempenho assim, o Bolsonaro dificilmente terá esse fator a seu favor, o fator do desenvolvimento econômico. E sem prosperidade não há popularidade. Então, a perspectiva não é boa para o presidente em relação à economia. Daí a perspectiva de que ele tenha um desempenho ruim. Se chegar ao segundo turno, não teria capacidade de se reeleger. Mas tudo isso, evidentemente, está sujeito a essas mudanças de conjuntura que a gente vai ver como vai se dar.